Bom dia, amigos queridos dessa casa do caminho, essa casa de amor, essa casa que tanto nos ampara, nos consola e que sempre nos oferta a possibilidade do estudo, da compreensão, do entendimento do Evangelho de Jesus, das palavras do nosso querido irmão que tanto veio para nos servir, como veio para nos ensinar, nos dar o caminho da felicidade, o caminho para o encontro com Deus no nosso interior, na nossa jornada. Então, que nesse dia de hoje nós possamos estar conectados com o mais alto, com toda essa equipe de Dr. Herman que trabalha nessa casa incansável, espíritos que abnegados, que se dedicam a essa tarefa silenciosamente, mas que tanto tem importância na nossa vida. Então pedimos licença a esses amigos espirituais para que possamos iniciar o estudo de hoje. E o estudo de hoje trata do Livro dos Espíritos, da questão 10 até a questão 16. É bem o começo do livro e nós estamos falando dos atributos da divindade. Estamos falando de Deus, do quanto é a nossa capacidade de compreender, de entender quais são os atributos de Deus, como que nós vemos, como que nós sentimos, como que nós percebemos Deus, né? Então, a partir do nosso olhar, né? Do nosso entendimento, que é pequeno, que é limitado, né? Diante de Deus, que é a inteligência suprema, né? Como foi dito já anteriormente, nos estudos anteriores, né? Algo que nós ainda não conseguimos compreender em toda a sua plenitude. Então Kardec faz uma divisão, né? Ele começa o capítulo falando de Deus e o infinito, que é Deus. Ele trata das provas da existência de Deus, né? Muito interessante. E ele vem repartindo esse conhecimento e falando agora dos atributos, para que a gente minimamente possa compreender e não mais fazer uma ideia equivocada, né, de que é Deus. Né? Então ele pergunta assim, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos respondem de uma forma muito direta e curta, assim, não, falta-lhe para isso o sentido. Então, nós entendermos a natureza de Deus, nós temos os nossos sentidos, né? Os sentidos físicos, olfato, paladar, tato, né? Mas nós temos também os nossos sentidos espirituais, aqueles das nossas percepções, os nossos atributos, né? O nosso espírito que percebe, que sente, que sofre, que se alegra, mas ainda, né, nesse universo tão amplo que nós somos, nós ainda não temos o sentido de entender Deus. Né? Então, essa busca que nós temos desde sempre de compreender a divindade, ela precisa, num primeiro momento, ser entendido que nesse estágio onde nós estamos, nós ainda não temos os sentidos de compreender, né, a natureza de Deus. E aí ele prossegue, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Ou seja, né, nós não temos o sentido, mas será que algum dia nós teremos? Será que em algum momento da nossa caminhada nós estaremos em condições de compreender o que é Deus, vê-lo face a face, termos uma percepção plena do que é Deus? E os espíritos nos dizem que quanto mais tiver o nosso espírito obscurecido pela matéria, ou seja, envolvido pelas questões da matéria, nós não conseguiremos atingir. E
quando pela perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Ou seja, né, nós precisaremos estar numa condição de espíritos puros, né? Já é tal qual Jesus, né, que tinha a ligação. O que Jesus dizia para nós? Disse para nós: eu e o Pai somos um, né? Então essa unicidade, essa perfeita ligação entre o Pai e Jesus, e ele expôs isso para nós, só nos será possível quando nós já tivermos caminhado o suficiente para galgar esse estágio de espíritos puros, né? Então, quando vai ser isso? Né? Para cada um, segundo suas obras. A nossa caminhada está no primeiro estágio, né? Nós estamos no segundo degrau, digamos assim, de uma definição que foi dada por Kardec pelos espíritos, para que a gente possa ter uma ideia da nossa, é uma forma didática de nós acompanharmos, digamos assim, a nossa trajetória. Então, espíritos criados simples e ignorantes, passamos pelo estágio de primitivos e agora no mundo de provas e expiações. Então, temos uma longa jornada pela frente. Mas imaginem vocês que ter a certeza, né, ter essa informação, ter esse entendimento de que alcançaremos um dia, da mesma forma como seremos felizes, que todos nós estamos destinados à felicidade, né? Imaginar que nós também teremos a possibilidade de compreender e entender Deus em sua plenitude, isso nos traz um conforto, nos traz uma força, uma alegria de viver muito grande e também nos remete a outro ensinamento que Jesus nos trouxe. Vós sois deuses, vós fareis o que eu faço e muito mais. Nós seremos Deus na totalidade? Não, porque Deus é único, Ele é a causa primária de todas as coisas. Mas nós poderemos trabalhar com Ele, para Ele e nele. Não é? Essa é uma condição da qual a gente hoje não possui. Né? Nós hoje trabalhamos na seara de Jesus pela bondade e misericórdia desse irmão maior que nos permite que, através uns dos outros, nós possamos trilhar esse caminho para Deus. Mas ainda nos falta muito. O que falta não é o que tem que nos preocupar, e sim aquilo que nós estamos fazendo no momento para compreendermos melhor a essa divindade. Né? E aí ele continua: embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas das suas perfeições? E aí a gente poderia, antes mesmo de ler a resposta, pensar assim: sim, nós podemos, se nós olharmos o mundo em que nós vivemos, a própria criação do ser humano, né, da humanidade como um todo, né, e eles nos dizem assim: de algumas perfeições, sim, o homem as compreende melhor à proporção que ele se eleva acima da matéria e ela entrevê-as pelo pensamento. Então vamos imaginar, né, qual é o nosso a nossa percepção de seres, né? Nós somos criados aqui neste mundo e vivenciamos as questões do mundo, nos recorremos sempre a Deus todas as vezes que nós temos alguma aflição. Mas nós recorremos a Deus para resolver o nosso pequeno mundo em que vivemos, né? E quando eles nos dizem assim, quando os espíritos nos dizem o homem as compreenderá melhor à proporção que se eleva acima da matéria, ou seja, é necessário que nós não estejamos na matéria, nós não estejamos interligados com a matéria no corpo físico para que a gente possa compreender um pouco melhor da perfeição de Deus. Hoje a ciência ela já nos possibilita,
não é? Uma grande fatia, pelo menos para a nossa compreensão, que nós não tínhamos há 100 anos atrás. Né? O conhecimento do espaço, dos diversos mundos que cercam o nosso planeta, não é? Das infinitas galáxias que existem no campo estelar, não é? De tantas possibilidades de vida e como tudo isso funciona em harmonia, já nos traz uma opaca ideia, né, da grandeza e da possibilidade de Deus. Então, já existe, né, desde a época que o homem teve a possibilidade de olhar para o céu e admirar e perceber as estrelas no céu sem entendê-las ainda num primeiro momento, mas percebendo Deus em toda aquela formação, a presença dele no nascer do sol, no pôr do sol, no girar dos mundos, nas estações do ano, no nascer e no renascer dos corpos físicos, na transformação de toda a natureza que envolve, né, o nosso planeta Terra, né, onde habitamos e onde percebemos, e de imaginarmos que nos inúmeros mundos que Deus criou e cria incessantemente para todos nós, não só humanos como entendemos aqui, mas para todos os espíritos, né, dá para assim, vagamente imaginar o quão grande, o quão perfeito Deus é, a ponto de gerir e gestar todo esse universo, esse multiverso, esses muitos universos que nos cercam. Né? E para isso é necessário realmente que nós saiamos do nosso mundo material, né? Das nossas preocupações tão pequenas. Né? E aí alguém pode perguntar assim, poxa, mas eu fico tão aflita com um problema específico do dia de hoje, uma doença, uma questão financeira, são questões inerentes a esse mundo e que necessitam da nossa atenção enquanto aqui estamos. Né? Então, que façamos a nossa caminhada entregando aquilo que nós não entendemos, aquilo que está fora do nosso alcance, nas mãos de Deus, mas sempre com esse olhar de que tudo isso passa, né? Que tudo isso que nós estamos vivenciando hoje irá passar e que nós iremos, na nossa caminhada, um dia estarmos libertos dessas preocupações do mundo, né? E sim, possíveis, né, de entrar em contato e poder observar, conhecer e experienciar um pouco mais da criação de Deus. E aí Kardec pergunta, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos seus atributos? E aí os Espíritos dizem, do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que as coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente que possa existir, as quais a vossa linguagem restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Ou seja, nós somos extremamente limitados. Não é? Nada daquilo que nesse momento, nessa condição, nesse avanço do nosso planeta e da nossa intelectualidade, da ciência, das letras, da cultura, enfim, possa ter alcançado, ainda é muito opaco, né, para que a gente possa compreender Deus na sua totalidade. É preciso que a gente esteja acima de todas as coisas. Né? Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceder. Né? E aí ele vem trazendo uma dissecação assim, bem didática, que eu acho que vale a gente dar uma paradinha aqui. Deus é eterno, e aí são notas do senhor Kardec. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior.
É assim de que de degrau em degrau retornamos ao infinito e à eternidade. Exatamente. Se Deus é eterno, né, ele não poderia ter, ele teria, Deus é eterno. Né? Se ele assim não fosse, ele teria tido um princípio. Quem tem um princípio somos nós, as criaturas de Deus. Né? Nós tivemos um princípio e não teremos um fim, mas Deus não teve. É difícil para a nossa compreensão. Né? Nós ainda não conseguimos alcançar esse entendimento. É imutável, claro, pois que se ele fosse sujeito a determinadas mudanças, né? As leis que são perfeitas e que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Então, hoje o nosso planeta estaria aqui, amanhã ele já não estaria mais, estaríamos sujeitos às diversas mutações e isso não é possível. Deus é imutável e, consequentemente, suas leis também são imutáveis. Ele também é imaterial, né? Quer dizer que a sua natureza difere daquilo que a gente chama de matéria. Né, daquilo que a gente compreende, dessa agregação de moléculas que a gente compreende. Deus não é isso. Né? Deus está em todas as coisas, mas Deus não é isso. E Ele é único, porque se muitos deuses existissem, né, não haveria uma unicidade de ideias e de vistas. Né? Nem o poder do universo. Um teria um universo, o outro teria o outro, esse regeria determinada função, o outro, como se pensou durante muito tempo. Pensava-se no Deus da água, no Deus do fogo, no Deus da chuva, no Deus da terra, e quando na verdade Deus é único e coordena todas essas coisas. O que impedia a nossa compreensão com relação a isso é achar que algum Deus pudesse ser do nosso tamanho, né? Em que, como nós não conseguimos reger as nossas vidas, né, de forma ampla, né, e total, nós considerávamos que Deus também precisaria de um Deus para cada força. Né? E Deus é onipotente, Ele é único, e se não fosse todo soberano poder, algo haveria mais poderoso e tão poderoso quanto Ele. Então, assim, esses atributos, por mais difíceis que eles sejam para nós, a compreensão é o que, na verdade, faz com que Deus seja essa força e finalizando, né, soberanamente bom e justo. Né? É a sabedoria plena. Então, nada daquilo que a gente entende como sendo justo, esses nossos sentidos, essas nossas indignações, esses nossos ímpetos que a gente sempre tem sobre justiça, sobre aquilo que muitas vezes nos acontece e nos afronta, que nos tira do nosso prumo, que nos desequilibra, é importante a gente saber que o regimento geral de Deus é que define. Né? E aí entra a questão do panteísmo. O que é o panteísmo? É a ideia de que Deus e a sua criação são a mesma coisa. E isso se estende por todos os séculos, desde a criação do homem, né, esse entendimento, porque para nós é sempre mais fácil achar Deus nas coisas do que achar Deus dentro de nós, dentro do nosso coração ou alguma coisa que não é palpável. Então, Kardec fecha esse capítulo com essas três questões, 14, 15 e 16, tratando desse assunto. Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? E os espíritos dizem, se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ou seja, se ele é uma reunião de todas essas forças, né, alguém deveria ter criado essas forças. E se foi ele o criador, ele não pode ser a reunião de todas essas forças. Tal qual o pintor, né, por mais bela que ele faça a obra dele, né, ou o escultor, enfim, o criador, ele não é o quadro.
né? O pintor não é o quadro. O pintor, ele é o que promove, o gerador daquela arte, né? Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Então, eles nos alertam para que a gente não ouse ir além daquilo que nós consideramos, que possamos entender. Não vos percais num labirinto de onde não lograreis sair, ou seja, nós iremos ficar, não é, como durante muitos séculos, rodando, girando, tentando achar Deus nas coisas, e isso não é assim. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos seriam parte da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade. E aí os espíritos são muito precisos nas respostas. Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Então existe aí um sentido, o que os espíritos estão dizendo? Do nosso orgulho, como a gente não pode ser Deus, como nós nunca seremos Deus, nós somos criaturas, somos frutos da criação de Deus, nós queremos fazer parte disso. Então, nós atribuímos a toda a sua criação uma possibilidade de ser Deus. Agora, isso não quer dizer que Deus não está em nós, que Deus não está na flor, que Deus não está nas montanhas, que Deus não está no céu, que Deus não está no mar, no sorriso de uma criança, no abraço fraterno. Não é? O que Deus pretende com a sua presença onipotente sobre todas as coisas é que nós o percebamos, e que nós o percebamos através do mundo que nos é concedido, ou nós não teríamos os sentidos que nos são ofertados, a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar, o sentimento, o vibrar do nosso coração, a sensação do calor, até as próprias necessidades físicas do nosso corpo, né, de toda a ordem alimentar, sexual, relacional, né? Nós somos seres que precisamos do ambiente que nos cerca, precisamos das pessoas que estão à nossa volta para que possamos conhecer e nos melhorar com relação a Deus, né? Então, essa proposta de Deus de nos colocarmos num mundo criado por eles, nos mundos criados por eles, atravessando histórias, séculos, nos relacionando, nos compreendendo, evoluindo, nos purificando, depurando, para que tivéssemos condição, né, para que tenhamos, né, um dia condição de sermos espíritos puros, tal qual Jesus, né? É uma longa caminhada, mas é a proposta de Deus para cada um de nós. Imaginem que quantos espíritos crísticos já existem e quantos ainda existirão, né? Se nós olharmos para toda a humanidade que nos cerca e que não é nada comparado ao universo, mas se nós olharmos, imaginarmos que todos esses seres, bons e ruins, felizes e infelizes, cheios de defeitos, cheios de questões, e doentes ou sãos, todos eles um dia serão espíritos crísticos, né? Chega um momento que sai fora da nossa compreensão, mas é importante que a gente não perca esse link. Hoje, o link que nós temos com Deus está no nosso irmão, está no nosso próximo, está através da solidariedade, através do auxílio, através da prece, através daquilo que somos capazes de fazer pela nossa caminhada e pelo do nosso irmão. Então, não nos preocupemos se Deus está nas coisas e se Deus é as coisas. Não, Deus não é a sua criação, mas Ele está ali e ela foi criada
né, a natureza, os nossos corpos físicos, os nossos problemas, as nossas soluções, a nossa ligação com o Pai, a nossa religiosidade, tudo isso emanou do Pai para que nós pudéssemos, né, a Ele voltar, né? E ele fecha esse capítulo explicando o seguinte: essa doutrina faz de Deus um ser material, ou seja, a doutrina que acredita que as coisas que Deus é, toda a sua criação. Embora dotado de suprema inteligência, seria um ponto grande em que somos um ponto pequeno, ou seja, né, nós não podemos confundir Deus com as coisas. Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. É só nós olharmos o desequilíbrio que muitas vezes o nosso mundo, o nosso universo e as nossas coisas sofrem, né? A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro, como nós dissemos, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e o executou. Então, que nós tenhamos essa pálida percepção do que é Deus para nossas próprias vidas. Somos universos independentes. Então, somos criaturas de Deus, encaminhada para encontro com esse nosso Pai. Não nos preocupemos se hoje nós não temos a condição da compreensão plena e absoluta. Sabemos da existência dele, nada seremos, dele viemos e para ele voltaremos. Mas nessa longa trajetória, né, de tanto tempo que nós precisamos ter para chegar até o nosso Pai, chegar no sentido, né, de compreender, não é de voltar e sentar e trabalho feito. Nós nunca mais estaremos com o trabalho completo, porque o trabalho Deus cria de todo sempre e assim nós seremos levados até Ele. Que nós possamos, através da misericórdia, através da solidariedade, através do nosso esforço pessoal, né? Através da nossa querida doutrina espírita, através da prece, através da ajuda ao próximo, através da palavra de conforto, a condição de entendermos a cada dia um pouquinho melhor esse que é nosso Pai maior, esse do qual nós não temos ainda o entendimento, mas sentimos, necessitamos e dele precisamos para a nossa caminhada. Que Deus nos proteja, proteja o nosso planeta, proteja a nossa humanidade, proteja o universo, os diversos mundos e diversos universos que por aí existem e que possamos um dia sermos dignos de estar diante de Deus face a face. Que na graça de Deus Pai, Jesus nosso Mestre, Dr. Herman e todos os nossos espíritos, amigos e mentores, que possamos, né, dar por encerrado o estudo de hoje, levando em nossos corações toda a gratidão a essa casa de amor, né, que nos cuida, nos ampara e nos recebe. Atende e socorre, Pai Celestial, a toda a direção encarnada e desencarnada desse ponto de luz no nosso planeta. Graças a Deus.